Isaías. Ishaial. Capítulo 18. Ai da terra do zumbido de insetos alados, na região dos rios da Etiópia. Ela manda mensageiros pelo mar, em barcos de papiro através das águas, dizendo: Vão mensageiros velozes, a uma nação de estatura elevada e de pele lisa, a um povo temido em toda a parte, uma nação forte, conquistadora, cuja terra é arrastada pelos rios. Todos vocês, habitantes da terra, vocês que nela residem, o que vocês verão será como um sinal erguido sobre as montanhas, e ouvirão um som como um toque de buzina. Pois assim me disse Ial: Vou ficar tranquilo e olhar para o meu lugar estabelecido, como o calor radiante da luz do sol, como a nuvem de orvalho no tempo quente da colheita. Pois, antes da colheita, quando terminar a floração e as uvas estiverem amadurecendo, os raminhos serão cortados com a podadeira e as gavinhas serão podadas e removidas. Todos eles serão deixados às aves de rapina das montanhas e aos animais da terra. As aves de rapina passarão o verão alimentando-se deles, e todos os animais da terra passarão o tempo da colheita alimentando-se deles. Naquele tempo uma nação de estatura elevada e de pele lisa, um povo temido em toda a parte, uma nação forte, conquistadora, cuja terra é arrastada pelos rios, trará uma dádiva a mim, e ao dos exércitos, ao lugar que leva o meu nome, o Monte Sião. Isaías. Ishaial. Capítulo 19. Proclamação contra o Egito. Vejam! Ial está cavalgando numa nuvem veloz e está entrando no Egito. As divindades do Egito, que nada valem, tremerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no seu íntimo. Vou instigar egípcios contra egípcios, e eles lutarão um contra o outro, cada um contra o seu irmão e contra o seu vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito ficará desnorteado no seu íntimo, e confundirei os seus planos. Eles recorrerão às divindades que nada valem, aos encantadores, aos que invocam espíritos e aos adivinhos. Vou entregar o Egito a um rei cruel, e um rei impiedoso dominará sobre eles. Diz o verdadeiro rei, Ial dos exércitos. A água do mar secará, e o rio ficará árido e seco. Os rios vão cheirar mal, os canais do Nilo do Egito ficarão rasos e áridos. As canas e os juncos apodrecerão. As plantas ao longo do rio Nilo, na desembocadura do rio, se secarão. E toda a terra semeada ao longo do Nilo se secará. Tudo será levado pelo vento, e não existirá mais. E os pescadores ficarão de luto, os que lançam anzóis no Nilo lamentarão, e os que estendem suas redes nas águas se tornarão poucos. Os que trabalham com linho penteado e os que tecem panos brancos serão envergonhados. Seus tecelões ficarão arrasados, todos os trabalhadores contratados ficarão aflitos. Os príncipes de Zoan são tolos. Os conselheiros mais sábios de Faraó dão conselhos insensatos. Como vocês podem dizer a Faraó: Sou descendente de sábios? Descendente de antigos reis? Então, onde estão os seus sábios? Caso eles saibam, que lhe digam o que Ial dos exércitos decidiu a respeito do Egito. Os príncipes de Zoan agiram tolamente, os príncipes de Nof foram enganados, os chefes das suas tribos desencaminharam o Egito. Ial derramou no Egito um espírito de confusão, e seus líderes desencaminham o Egito em tudo o que ele faz, assim como um bêbado cambaleia sobre o seu vômito. E não haverá nada que o Egito possa fazer, quer a cabeça quer a cauda, o broto ou o junco. Naquele dia os egípcios se tornarão como mulheres, tremerão e ficarão apavorados por causa da mão ameaçadora que Ial dos exércitos levanta contra eles. E a terra de Alda se tornará motivo de terror para o Egito. Ao ouvirem falar dela, os egípcios ficarão apavorados por causa do que Ial dos exércitos decidiu contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão o idioma de Canaã e jurarão lealdade a Ial dos exércitos. Uma das cidades se chamará Cidade de Derrubamento. Naquele dia haverá um altar a Ial no meio da terra do Egito, e uma coluna a Ial no limite do seu território. Ela servirá como sinal e como testemunho a respeito de Ial dos exércitos na terra do Egito, pois eles clamarão a Ial por causa dos opressores, e ele lhes enviará um grandioso Salvador, que os salvará. E Ial se tornará conhecido aos egípcios, e os egípcios conhecerão a Ial naquele dia, eles oferecerão sacrifícios e dádivas, farão um voto a Ial e o cumprirão. Ial golpeará o Egito,
ele o golpeará e o curará, e os egípcios voltarão a Ial, e ele atenderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada que sairá do Egito para a Síria. Então os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão ao Criador junto com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e com a Síria, uma bênção no meio da terra, pois Ial dos exércitos o terá abençoado, dizendo: Bendito seja o meu povo, o Egito. E o trabalho das minhas mãos, a Assíria. E a minha herança, Israel. Isaías. Ishaial. Capítulo 20. No ano em que o rei Sargão, da Assíria, enviou o Tartã a Asdod, este lutou contra Asdod e a tomou. Naquele tempo Ial disse por meio de Ishaial, filho de Amuz: Vá, tire o pano de saco dos seus quadris e tire as sandálias dos seus pés. Ele fez isso, e passou a andar nu e descalço. Então Ial disse: Assim como meu servo Ishaial tem andado nu e descalço por 3 anos como sinal e como aviso do que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia, do mesmo modo o rei da Assíria conduzirá os cativos egípcios e os exilados da Etiópia, rapazes e homens idosos, nus e descalços, com as nádegas expostas, para a vergonha do Egito. E os que colocavam a sua esperança na Etiópia e que se orgulhavam do Egito ficarão apavorados e envergonhados. Os habitantes deste litoral dirão naquele dia: Veja o que aconteceu com aquele em quem colocamos a nossa esperança, a quem fugimos em busca de ajuda para sermos livrados do rei da Assíria. Como escaparemos agora? Isaías. Ishaial. Capítulo 21. Proclamação contra o deserto do mar. Como os vendavais que varrem o sul, uma calamidade está chegando, do deserto, de uma terra assustadora. Foi-me revelada uma visão dura. A nação traiçoeira age traiçoeiramente, e a nação destruidora destrói. Avance, ó Elão. Feche o cerco, ó Média. Porei fim a todos os gemidos que ela causou. Por causa dessa visão, estou muito angustiado. Fui tomado de dores, como as dores de uma mulher que está dando à luz. Estou aflito demais para ouvir, estou perturbado demais para ver. Meu coração está palpitando, tremo de medo. O anoitecer, que eu tanto esperava, me faz tremer. Ponham a mesa e arrumem os assentos. Comam e bebam. Levantem-se, ó príncipes, unjam o escudo. Pois assim me disse Ial. Vá, coloque um vigia para que informe o que vê. E ele viu um carro de guerra puxado por 2 cavalos, um carro de guerra puxado por jumentos, um carro de guerra puxado por camelos. Ele prestou atenção, muita atenção. Então ele clamou como um leão: Ó Ial, sobre a torre de vigia estou de pé continuamente durante o dia, e estou no meu posto de vigilância todas as noites. Vejam o que está chegando, homens num carro de guerra puxado por 2 cavalos. Então ele disse: Ela caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens esculpidas das suas divindades estão despedaçadas no chão. Meu povo, que foi debulhado, produto da minha ira. Eu lhes comuniquei o que ouvi da parte de Ial dos exércitos, o Criador de Israel. Proclamação contra Dumá. Alguém grita para mim lá de Seir. Vigia, como está a noite? Amanhã está chegando, e a noite também. Se quiserem perguntar, perguntem. Venham outra vez. Proclamação contra a planície desértica. Vocês passarão a noite num bosque na planície desértica, ó caravanas de Dedã. Ó habitantes da terra de Tema, levem água para o sedento, e levem pão para aquele que foge. Pois eles fugiram da espada desembainhada, do arco pronto para atirar, e da crueldade da batalha. Pois assim me disse Ial. Dentro de 1 ano, como os anos de um trabalhador contratado, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Os arqueiros que restarem dentre os guerreiros de Quedar serão poucos, pois eu, Ial, o Criador de Israel, digo isso. Meus amados irmãos e irmãs, estudando junto com a Bíblia hebraica no capítulo 19 e versículo 3, o sinal erguido na montanha é o Yalcha e a buzina mencionada, é o shofar, o som da trombeta que dará o toque da reunificação final. No capítulo 20 versículo 19, a coluna que será elevada a Ial chamada de Doma, ou colunas de pedra,
eram erguidas pelo povo de Israel por onde quer que eles passassem como peregrinos, isso servia de sinal da presença deles naquele local. E no versículo 20, o Salvador do Egito é o mesmo que o de Jacó, Yahushua de Nazaré. Durante a opressão que o povo do Egito, hoje conhecidos como Islã, hão de passar, ou durante a angústia da grande tribulação, o Egito, ou seja, o Islã buscará a ajuda de Yahweh. Que a paz de Yahushua e o amor de Yahweh esteja com todos. Louvado seja seu nome, eterno e amado Yahweh.